Olá, senhores, bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal. E o tema de hoje ele é relativamente simples e não é tão cobrado em concursos públicos de maneira direta. Às vezes surge como uma questãozinha específica, meio que rara. Não é exatamente o tema mais badalado dos concursos públicos. Às vezes podem surgir questões em que essa distinção aqui que eu vou falar com os senhores é um pouquinho mais pertinente, mas o tema como um todo é simples e leve. Do que estamos falando? Estamos falando da classificação dos crimes, está bem? Estamos falando da classificação dos crimes. Olha só, os crimes podem ser classificados. Essa montoeira, esse monte de crime que a gente tem no Código Penal pode ser classificado, está bem? E não só no Código Penal. A primeira classificação que a gente vai ver diz respeito à distinção entre crimes e contravenções. Na sequência, a gente vai ver a distinção entre os crimes comuns e próprios. Vamos ver também a distinção entre os crimes de dano e de perigo, sendo que os crimes de perigo podem ser classificados entre os crimes de perigo presumido e os crimes de perigo concreto. Na sequência, vamos falar da distinção entre crimes materiais e crimes formais. Depois, nós vamos falar dos crimes unissubjetivos e plurissubjetivos. Na sequência, os crimes simples e complexos. Para depois falarmos dos crimes instantâneos, permanentes, continuados e habituais. Está bem? Habituais. Então, o que acontece? Os crimes podem ser classificados. Uma das principais classificações diz respeito ao próprio grau de gravidade dos crimes. O que acontece? No Brasil, nós temos crimes como sendo uma categoria, tá? Como sendo algo que é previsto no Código Penal ou em leis esparsas. Exemplo de lei esparsa, lei de drogas, lei 11.343. Outro exemplo, lei de organizações criminosas, lei 12.850. Para por aí não. Crimes ambientais, 9.605. Lavagem de dinheiro, 9.613. Interceptação telefônica, tem uns crimes lá, 9.296. É cheio de lei no Brasil. Está bem? Toda vez que você tem uma conduta de natureza penal prevista no Código Penal, é crime. É prevista em lei, conduta de natureza penal, prevista uma pena, é crime. O que sobra? Sobra contravenção. Contravenção está prevista em uma lei própria, lei de contravenções penais, que possui pouquíssimos dispositivos aplicáveis. A ideia de quando foi feita essa distinção é de criar no Brasil o mesmo grau de distinção que se tem em vários outros países. Por exemplo, na Itália, a ideia de reati, os crimes podem ser classificados em delito e contravenzione. Né? Estados Unidos, misdemeanor e qual que é a outra mesmo? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Misdemeanor e a outra é a felony. Misdemeanor e felony. Essa ideia de se distinguir condutas conforme a gravidade é presente em diferentes sistemas jurídicos. Está bem? Vamos passar para a próxima classificação. A próxima classificação diz respeito aos crimes comuns e crimes próprios. Crimes comuns e crimes próprios. Os crimes comuns são aqueles crimes que qualquer pessoa pode cometer. Qualquer pessoa pode cometer um furto, qualquer pessoa pode cometer um homicídio, qualquer pessoa pode cometer lesões corporais e assim por diante. Mas eu pergunto, será que qualquer pessoa pode realizar o ato de corrupção passiva? Tá? Será que qualquer pessoa pode realizar o ato de corrupção passiva? Né? Será que é possível isso? Não, porque é um crime que somente funcionários públicos, pessoas imbuídas de um cargo público podem cometer. Ou seja, crimes próprios são aqueles crimes que pessoas específicas podem cometer. Não é todo mundo. Crimes comuns, qualquer pessoa. Próxima distinção, crimes de dano e crimes de perigo. Os crimes de dano são aqueles crimes que efetivamente causam dano, uma modificação no mundo, tá? Ou seja, um furto, um homicídio, a lesão corporal, tá? O que acontece é também os crimes de perigo, que por sua vez podem ser crimes de perigo presumido ou perigo concreto. Crime de perigo presumido.
formação de uma organização criminosa. Olha só, vamos supor que umas 10, 15 pessoas formam uma organização criminosa, eles querem fazer o que com essa organização criminosa? Querem lavar dinheiro, cometer furtos, assaltos e assim por diante. Esse crime, ele, ainda que não tenha acontecido, já é muito problemático, porque você não pode ter pessoas se organizando para cometer crimes. Ainda que essas pessoas não façam nada, ou seja, o direito, ele também proíbe práticas, considera criminosas, criminaliza as práticas que representam perigo, ainda que presumidamente. Ainda que uns membros de uma organização criminosa jamais tenham sequer pego numa arma, realizado um ato ilícito, sequer tentado cometer um furto, o mero fato de existir uma organização criminosa pressupõe um perigo. E isso o direito criminaliza. Outra situação. Há algumas situações em que o direito criminaliza o perigo. Porém, o perigo tem que ser concreto. Como assim? Você tem que demonstrar que teve um perigo. Exemplo clássico. Abra o seu Código Penal no artigo 250, que vai constar assim, ó, incêndio. Artigo 250. Causar incêndio expondo perigo à vida, integridade física ou patrimônio de outrem. Olha só, se você causa um incêndio, isso é um perigo? É um perigo. Mas qual que é o perigo tutelado pelo direito penal? É o perigo que causa algo à vida humana. É quando o incêndio ele já está causando perigo. Precisa que alguém se queime com incêndio? Não. Precisa que a casa de alguém seja queimada com incêndio? Não. Basta você realizar um incêndio próximo à casa de alguém, expondo a risco a casa dessa pessoa, ainda que a casa não sofra nada, permaneça intocada, se há sujeição de um bem ou de uma pessoa ao incêndio, você tem aí um perigo que é relevante para o direito penal, portanto, um perigo concreto. Uma classificação aqui bem importante entre crimes materiais e crimes formais. Eu acredito que essa aqui seja, juntamente desta outra classificação, uma das mais importantes. E tem até uma outra hipótese aqui, que até vou acrescentar. Crimes materiais, tá? Eu já vou explicar a historinha. Crimes materiais são aqueles crimes em que você tem um resultado objetivo. Ao matar alguém, uma pessoa morre, né? Ao realizar um homicídio, você antes tinha uma pessoa viva no mundo, agora você tem um corpo. Ao subtrair um bem de alguém, antes a pessoa tinha um bem, agora não tem mais. Ao realizar a lesão corporal, antes a pessoa tinha sua integridade física intacta, agora ela já não tem a mesma integridade física intacta. O que acontece? Há também os crimes formais. Os crimes em que a pessoa é exposta a algo ainda que ela não sofra efetivamente o resultado. Vamos pensar no seguinte, um exemplo que muitas vezes é dito é o crime de extorsão mediante sequestro, e algumas pessoas vão falar de ameaça, tá? Crime de ameaça. Olha só, crime de ameaça, a pessoa entra, a vítima está de um jeito antes do crime, e a vítima está de outro jeito depois do crime. A doutrina vai muitas vezes dizer que o crime de ameaça é um crime formal, tá? Crime formal. Outro crime, extorsão mediante sequestro para parte da doutrina. Você sequestrou a pessoa para que a indivíduo A sequestra a pessoa B para que dê dinheiro e pessoa B não dá dinheiro, o familiar não dá nada. Depois, então, vítima volta para sua casa e todo mundo sai com o mesmo dinheiro que tinha antes. E agora? Crime formal. O crime já se consumou. O intercrimes desse crime, desse tipo penal, está completo. Porque não precisa da extorsão mediante sequestro que você efetivamente consiga o dinheiro. Basta que você exponha a um risco, tá? A respectiva pessoa. E há aqui uma situação que ela é uma criação até posterior. Tinha-se durante muito tempo a ideia de crimes materiais e crimes formais. Depois surgiu na doutrina a ideia de crimes de mera conduta. Tá? Crimes de mera conduta são situações em que a vítima não foi minimamente exposta a um perigo, não foi minimamente exposta a nada. E mesmo assim é um crime. Hipótese clássica, violação de domicílio. Indivíduo A entra no domicílio de indivíduo B. Entra, não faz nada, não rouba nada, ficou até com pena do indivíduo B, percebeu que o indivíduo B vivia na penúria e foi embora. Olha só, essa pessoa, a pessoa A, que
invade o domicílio de outro e deixa esse domicílio absolutamente intacto. Cometeu um crime? Sim. Olha, mas ela não afetou bem nada, não interessa. A mera conduta de invadir o domicílio de alguém, ela é criminalizada. A mera conduta. Você não chega sequer perto de atingir um bem jurídico, essa conduta já é criminalizada. Outra classificação relevante, os crimes unissubjetivos e os plurissubjetivos. Subjetivo aqui se refere a sujeito. Unissubjetivo é aquele realizado por um sujeito ou mais. Uma pessoa sozinha consegue matar outra? Consegue realizar um homicídio? Claro que sim. Uma pessoa sozinha consegue lesionar a outra? Claro que sim. Uma pessoa sozinha consegue furtar? Sim. Portanto, são todos crimes unissubjetivos. 99% dos crimes do Brasil são dessa natureza, unissubjetivos. Mas há também os crimes plurissubjetivos. Somente um grupo de pessoas pode cometer o crime. Ou seja, eu quero me associar a mais uma pessoa para cometer crimes. Já estou cometendo um crime? Não. Por quê? Porque olha só, nós temos o crime de associação criminosa previsto no Código Penal, que diz assim, associarem-se 3 ou mais pessoas. 2 pessoas conseguem cometer esse crime? Não. 288, Código Penal, associação criminosa, diz que são necessárias 3 pessoas para se cometer um crime. 3 pessoas. A associação tem que ser de 3 pessoas. Eu me juntei com um amigo para cometer um crime vamos fazer uma associação aqui para cometer crime de furto. Que tal? Cometer crimes pela internet. Só eu e mais um amigo. É crime? Não. Isso é por incrível que pareça. Não. É um mero ato preparatório lá para um outro crime que pode vir a ocorrer. Tá? Agora, se eu me juntar com este amigo mais outro amigo, ainda que a gente não furte nada, não roube ninguém, não realize nenhuma ameaça, o simples fato de nós estarmos unidos já representa um perigo e, na medida em que esse crime ele é composto por pelo menos 3 indivíduos, ele é um crime plurissubjetivo. Outra classificação possível, crimes simples e crimes complexos. Tá? Crimes simples, exemplo, furto, lesão corporal, que mais? E homicídio. Tá? Um único tipo penal. Matar alguém, subtrair coisa móvel, lesionar. A ação ela é simples. Tá? O que acontece? Há os tipos complexos, por exemplo, extorsão mediante sequestro. Tá? Extorsão mediante sequestro. É quando você realiza uma conduta típica, mais outra conduta típica, e essas 2 condutas típicas se tornam um único crime. Extorsão mediante sequestro é um único crime, que envolve 2 condutas centrais. Portanto, é denominado de crime complexo. E vamos passar aqui a uma distinção que ela é bem importante, tá? Que aqui eu até já estou entrando um pouquinho na seara do direito penal 2, mas ela é relevante. Com relação ao tempo, a quantidade de tempo em que o crime é cometido, o crime pode ser instantâneo, permanente, continuado ou habitual. Isso vai ser importante quando os senhores estudarem lá no Direito Penal 2 o concurso de crimes. Só para ter uma noção bem básica. Instantâneo é o crime que realiza-se no momento e acabou. Realiza-se no momento e acabou. Tá? Crime permanente, exemplo de crime instantâneo, é o próprio matar, furtar e assim por diante. É o crime instantâneo. O que é o crime permanente? É o crime que vai se estendendo com o tempo. Tá? Exemplo clássico, cárcere privado. Você está detendo uma pessoa. Você está detendo essa pessoa num período de tempo, cárcere privado. O cárcere privado é um crime permanente, ele se perpetua ao longo do tempo. Há também os crimes continuados, tá? É quando é cometido um crime na sequência de outro. Exemplo clássico, arrastões. É cometido um crime, depois outro, depois outros. Depois outro. Tudo isso vai se unir nesse conceito de crime continuado para fins de aplicação de pena lá no direito penal 2. E temos também os crimes habituais. Exemplo clássico, exercício irregular da medicina. A pessoa comete um dia esse crime, outro dia de novo. É um crime habitual pela sua natureza. Por quê? Porque a pessoa comete um único crime em que pese ela atender 2, 3, 4, 5 pacientes e depois ser presa. Tá? É um crime habitual. Para finalizar a sucinta aula de hoje, eu queria só fazer uma observação final. Tá? Uma observação final fora aqui da nossa classificação dos crimes. Tá?
fora da classificação dos crimes, há uma outra questãozinha que é a qualificação. Qualificação. O que acontece? Alguns crimes são qualificados. E existe uma qualificação que é muito importante para o direito penal, que é a qualificação dos crimes em crimes hediondos. Nós temos a Lei 8.072 e a Lei 8.072, que é a Lei dos Crimes Hediondos, vai dizer que, olha, os crimes tais, tais e tais vão receber um tratamento diferenciado. Tá? Não há nada na natureza técnica dos crimes que os diferencie dos demais, mas por conta do alto grau de reprovabilidade de alguns crimes, eles vão receber um tratamento diferenciado. Alguns crimes. Quer saber quais? Acesse no Planalto, no Google, Lei 8.072. Lá consta uma lista de crimes que são considerados hediondos, ou seja, especialmente reprováveis. E esses crimes vão receber um tratamento especial. Então, só fechando, hoje vimos a classificação dos crimes, que podem ser divididos conforme o grau de gravidade entre crimes e contravenções. Tá? Temos também os crimes comuns ou próprios. Comuns qualquer pessoa pode realizar, próprios somente algumas pessoas, como, por exemplo, funcionário público. Temos uma outra classificação dos crimes entre dano e perigo. Dano, algo efetivamente acontece. Perigo, basta que surja um perigo do cometimento de algo. Esse perigo pode ser presumido, caso de associação criminosa, em que basta se ter uma associação que isso já é considerado perigoso, presumidamente perigoso para o sistema penal, de política criminal, ou então perigo concreto, por exemplo, o clássico, incêndio. Você tem que demonstrar que tem um perigo acontecendo ali. Os crimes com relação ao bem jurídico afetado podem ser, então, os materiais formais ou de mera conduta. Materiais há um resultado ocorrendo no mundo exterior. Formais, um bem jurídico ele é afetado, ainda que não ocorra uma modificação no exterior, mas o bem jurídico afetado. E na mera conduta, a conduta em si já é considerada suficientemente reprovável, e ainda que não ocorra nenhum bem jurídico sendo afetado, o crime já é presente. Unissubjetivo, uma pessoa basta para cometer o crime. Plurissubjetivo, precisa de 2, 3, às vezes 4 pessoas para se cometer o crime. Simples, uma conduta apenas. Complexos, crimes que envolvem 2 condutas ou mais centrais, tá? Que se fundem em um tipo penal mais complexo, exemplo, a extorsão mediante sequestro. E temos também os crimes instantâneos, aqueles que rapidamente já têm início, meio e fim, os permanentes, aqueles que avançam no tempo, os continuados, que são uma continuação do outro, e por fim, os habituais, que são os crimes que são exercidos com habitualidade, estão sempre sendo cometidos, exemplo clássico, exercício irregular da medicina. Fechamos o conteúdo aqui de classificação dos crimes e vimos também que, a parte disso, há também a qualificação dos crimes. Alguns crimes podem ser qualificados. Por quê? Porque o legislador considera esses crimes especialmente reprováveis. São os hediondos, previstos onde? Na Lei 8.072. Por hoje é isso e até a próxima.